Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo, aquela que você jamais verá recusando um belíssimo pão na chapa, ela, Camila Hirsch. Olá, ouvintes. Olá a todos. Sim, não recuso um pão na chapa. Eu amo pão na chapa. Não é esse o tema do nosso programa hoje, né, Bruna? Mas eu não recuso um belo de um pão na chapa. A Camila é rata não só de academia, mas também de padaria, pra quem não sabe. É isso. Eu acho que eu fui primeiro rata de padaria do que de academia, viu? Eu comecei a frequentar a padaria, eu era muito nova. Eu com meu pai, eu adorava sentar no balcão. Eu tinha uns 8 anos de idade, assim. Tem tanta padaria gostosa por aí que eu acho, a gente estava até conversando outro dia, né, Bruna? Que nem é padaria o certo nome, né? Mas não tem problema, a gente aproveita o que tem de bom. Casa de pães, né? Gourmetizou. É isso. Mas não, a gente tá aqui falando sobre isso porque, na verdade, a pergunta que vai guiar a nossa primeira conversa no programa de hoje é a seguinte: tem limite de horário pra comer e ficar bem? Pode um pãozinho antes de deitar ou dá ruim? É que uma pesquisa recente feita pela Universidade de Harvard mostrou que comer depois das 10 horas da noite aumenta o risco de desenvolver obesidade. E não só isso, pessoas que comem tarde têm mais dificuldade de emagrecer e sentem mais fome no dia seguinte. Para analisar os dados, a gente recebe agora a doutora Priscila Gil, que é endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, muito obrigado pelo convite, Bruna, Camila. Estou feliz de estar aqui para conversarmos um pouquinho mais sobre a fisiopatologia, né, do ganho de peso e a dificuldade da perda, né, que é tão comum em muitos pacientes. Legal, então vamos lá. Antes vou falar rapidamente aqui sobre essa pesquisa. Ela foi feita com 16 voluntários, com idades ali entre 20 e 60 anos, que já têm sobrepeso ou obesidade. E aí, entre aqueles que fizeram a última refeição às 10 horas da noite, foi identificada uma produção maior de hormônios ligados à sensação de fome e menos hormônios ligados à saciedade, isso em relação àqueles que comeram pela última vez às 6 horas da tarde. E o grupo que comeu mais tarde também teve um aumento de gordura, menos queima de caloria. Doutora, essa pesquisa, como eu falei, foi feita com pessoas que já tinham sobrepeso, já tinham obesidade, mas a gente pode aplicar entre pessoas que não têm esse quadro? Sim, acredito que sim, Bruna, porque a gente enxerga hoje muito fortemente a interferência do ciclo circadiano, do tempo circadiano de alimentação na dificuldade da perda de peso, tá? Hoje a gente trabalha com a história dos clock genes, né? São os genes relacionados ao ciclo circadiano. Então é algo que já é estudado e que esse estudo foi especificamente para sobrepeso e obesidade, mas acho que a gente pode sim começar a transbordar realmente para manutenção do peso perdido no paciente que já perdeu e precisa manter, e por que ele não reganha, por que ele acontece o reganho, talvez regular o ciclo circadiano nesse momento seja importante também. Então, não só para sobrepeso e obesidade. Agora, é muito interessante ver como foram diversas variáveis estudadas nesse estudo. Não foi só hormônio, só fome, foram muitas áreas estudadas. Por isso, um estudo de peso, né, feito pela Faculdade de Medicina do Medicina do Sono de Harvard, né? Muito bem desenhado. E os pacientes, lembrar que eles não comiam antes de dormir, mesmo que estavam com a refeição tardia, não comiam e iam deitar. Não, eles simplesmente atrasavam. O grupo da refeição tardia foi atrasado na refeição em 250 minutos. Mas eles ainda esperavam 2h30 para dormir. Então não era postergado o horário do sono. Priscila, mas a gente, pensando nesse ponto, que as pessoas não dormiram mais tarde, elas dormiram no horário, isso queria dizer, por exemplo, que a pessoa que comeu depois das 10 horas, ela provavelmente foi logo dormir, né? Então ela tinha uma digestão que ainda estava acontecendo dentro do organismo dela,
E as pessoas que comeram até as 18 horas não tinham mais uma digestão acontecendo. Então, isso também faz diferença? Foi estudado isso? Sim, foi estudado isso e faz diferença. Na verdade, eles só poderiam dormir depois de 2h30 da última refeição, né? Mas faz diferença sim, porque os pacientes que dormiram mais tarde, né, vamos dizer assim, o grupo ativo, né, de intervenção, o qual dormia mais tarde, teve realmente uma redução de um hormônio muito importante na saciedade, que é a leptina. E com a redução desse hormônio, acaba por acontecer mais fome. E aí se observou também, eles mostravam para os pacientes escala analógica de fome, que é uma escala que você olha e aponta o quanto você está com fome. Ele é utilizado no consultório, nos nossos consultórios de endocrinologia. E aí os pacientes tinham mais pontuação nessa escala analógica de fome, tinham mais fome efetivamente, né? Além de ficar com um outro hormônio também alterado, que é a grelina, que é o hormônio da fome. Então, o hormônio da fome aumentava e a relação com o hormônio da saciedade, que é a leptina reduzia. Então, acontecia um desequilíbrio entre a fome e saciedade. E isso é sinalizado às nossas áreas centrais de comando de ação, de come e não come, lá no hipotálamo, é sinalizado para nosso córtex, para nossa área de efetivamente de ação no comportamento alimentar, se a gente come ou não. Então, se tinha mais ativação desse hormônio orexígeno de fome, grelina, e menor ação da leptina, a pessoa acabava por comer mais. Mas interessante também falar que tinha outra muito importante, que é a mudança do metabolismo, né? As pessoas falam tanto, o que é meu metabolismo? Meu metabolismo é lento? As pessoas perguntam, né, quando vem com a questão do ganho de peso, do sobrepeso ou da obesidade. E sim, os pacientes que comeram mais tarde reduziram o metabolismo. Então, eles fizeram um teste de calorimetria, que é um teste que coloca uma máscara para respirar e ver exatamente como que está a termogênese, como que está a queima calórica, e os pacientes ficaram com menos queima calórica, menos termogênese, digamos assim, um metabolismo mais lento, porque haviam atrasado a refeição no grupo que atrasou a refeição. Interessante que depois cruzou, né, mudou, o grupo que atrasou passou para o grupo precoce, o grupo precoce passou para o grupo que atrasou. Então foi um estudo muito bem feito na metodologia. E, por exemplo, esse pessoal que dormiu mais tarde, que teve essa redução do metabolismo, né, então às vezes as pessoas acham, se eu comi mais tarde, dormi mais tarde, fiquei mais tempo acordado, meu metabolismo fica mais acelerado. Não aconteceu isso. A gente até né? Porque a gente até conversou outro dia aqui sobre um estudo de sono, a gente estava comentando que na verdade as pessoas que dormem ou conseguem dormir um pouco mais, o metabolismo também fica mais eficiente e ele não fica acelerado, porque as pessoas têm essa ideia de que mais tempo acordado, mais fica acelerado o metabolismo. Não é assim, né? Não, essa ideia é totalmente errônea, não. É necessário dormir e dormir bem em uma quantidade efetiva de horas, um sono conciliador, né? Um sono que dê boa resposta no dia seguinte, que você esteja ativo, esteja disposto. A natureza desse sono conciliado, um sono bom, vai trazer uma melhor perda de peso e um menor risco de desenvolver sobrepeso e obesidade. E é um fator modificável. E parece que muda a expressão gênica. Isso foi fantástico no estudo. Fizeram biópsia do tecido adiposo e viram que há uma mudança, essa regulação da refeição tardia, há uma mudança nos genes que fazem o aumento do acúmulo de gordura, do armazenamento de lipídio. Então, esses pacientes tinham maior lipogênese, ou seja, acumulavam mais gordura, e menor lipólise, ou seja, oxidavam, queimavam menos gordura. Então mudou, conseguiu fazer regulação gênica, não foi só hormonal. É muito legal ver a importância do horário da refeição para a nossa regulação de energia. Jantar depois das 10 horas da noite pode dificultar o emagrecimento, aumentar as chances de desenvolver obesidade. É o que mostra um estudo publicado recentemente pela Universidade de Harvard e que é tema da nossa conversa aqui no Band News Informa com a endocrinologista Priscila Gil. Doutora, você estava falando sobre a possibilidade da gente
adaptar, melhorar o nosso metabolismo, né? Mas para essas pessoas que trabalham à noite, que trabalham na madrugada, eu mesma já trabalhei aqui na madrugada na Band News FM, 5 horas da manhã eu queria comer uma feijoada. E dá vontade de fazer uma refeição nesses horários doidos, né? Então, para essas pessoas, é caso perdido? Como é que a gente pode orientar, né? Pessoas que trabalham em períodos noturnos e acabam fazendo essas refeições em horários que não são os melhores. Essa pergunta foi ótima, porque realmente acontece dos profissionais do horário noturno serem mais prejudicados de saúde. Isso é uma realidade. Não é à toa que se recebe o adicional noturno pela carteira, né, PSLT. Tem um estudo interessante de enfermeiras enfermeiras que trabalham à noite, enfermeiras que trabalham de dia, e viu o maior adoecimento de doenças metabólicas, hipertensão, diabetes, obesidade, nas enfermeiras do trabalho noturno. O que acontece é que quando se come na madrugada, o efeito térmico do alimento à noite, quando a gente come, há um pequeno aumentozinho do metabolismo para poder queimar aquele alimento. Só que o efeito térmico dos alimentos, esse aumentozinho do metabolismo, à noite e de madrugada, ele é menor. Então, acaba por depositar mais do que queimar. É claro que quem está comendo à noite, propriamente, trabalhando à noite, essa noite não é muito uma noite, né? Essa noite funciona como um dia, porque está com todos os hormônios do dia ativado. Então, fica bastante confuso no corpo isso. O ideal é ter o máximo de momentos, se a pessoa puder, o plantão de 12/36, por exemplo, o máximo de momentos um pouco mais regulado quando chegar em casa. Então, se a pessoa dorme 2 da manhã e janta meia-noite, o que eu faço? Vamos fazer uma higiene do sono? E aí eu não proponho 7 da noite. Se era 2 da manhã, vamos começar em 15 dias, vamos propor uma mudança para meia-noite. Então, eu tenho 15 dias para regular 2 horas. Então, é bem mais fácil regular 1 hora ou 2 horas do que mudar da água para o vinho, né? Se for necessário de tomar melatonina para conseguir induzir o sono, fechar todas as janelas, mas essa inversão não tem jeito, ela é prejudicial, ela gera mais hipertensão arterial, gera mais glicemia alta, mais pré-diabetes, diabetes, sobrepeso e obesidade. Quero agradecer demais a participação da endocrinologista Priscila Gil, falando sobre os efeitos da alimentação tardia e também a relação com a qualidade do sono. Doutora, muito obrigada, pelos esclarecimentos e até uma próxima. Obrigada, Priscila. Muito obrigada, Bruna, Camila, obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês. Ter uma boa noite de sono é coisa sagrada para muita gente. Horário regradinho, com limite para deitar na cama. Tem quem diga que é para poder render no dia seguinte. Render nas obrigações, nos compromissos, no trabalho, dentro de casa. Mas isso não é uma realidade para a maioria dos brasileiros. Por aqui, 65% da população relata ter problemas relacionados ao sono, segundo uma pesquisa feita pela USP e pela Unifesp, divulgada em julho desse ano. E o sono tem tantas nuances, a gente falou agora há pouco mesmo aqui no Band News Informa, sobre a relação entre comer tarde da noite e ter dificuldades para emagrecer, por exemplo. Para a gente se aprofundar mais nesse assunto, ampliar a discussão sobre por que é importante dormir bem e como dormir bem, nós temos o prazer de receber novamente aqui no programa a médica de saúde, especialista em medicina do esporte, em neurociências, no comportamento humano também, doutora Karen Pachon. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, doutora. Prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais para falar sobre o sono, né, que é uma questão tão importante para todos nós. Com certeza. E doutora, eu sei que você tem uma fórmula do sucesso para as pessoas dormirem bem. Conta pra gente que fórmula é essa, como é que a gente pode melhorar o nosso sono, induzir, né, ao sono. Que bacana. Na verdade, realmente, a gente dá risada, mas é mesmo uma fórmula de sucesso. Para dormir bem, é preciso acordar bem. A gente nunca para pensar, né? Mas existe uma relação muito importante de como eu acordo e como eu conduzo o meu dia para que esse resultado final ali, no final da noite, seja um sono de qualidade, né? Uma das questões mais importantes no processo de acordar bem é a gente conseguir alinhar 3 aspectos fundamentais do nosso indivíduo humano. A primeira questão mais essencial seria
eu conseguir pensar por mim mesmo. Existem alguns estudos que mostram que existem regiões específicas do cérebro que conectam o nosso raciocínio e que determinariam realmente um estado de vigília. E essas regiões, elas determinam muitas vezes um pensar reflexivo por si próprio. Na maioria das vezes, a gente não pensa, a gente é pensado num processo automático. E os estudos bem criteriosos em mostrar que nas pessoas que estão sendo pensadas, que pensam automaticamente, você não tem essas regiões da vigília exatamente despertas. E aí você não está exatamente acordado, né? Está fazendo suas atividades, mas você não está com as faculdades cognitivas apropriadas para um processo de vigília. Isso eu acho que é muito comum nas pessoas que têm essa dificuldade de dormir, né, Karen? Porque o que a gente mais escuta eu não consigo dormir, eu tenho problema para dormir, eu tenho insônia, o meu sono é uma porcaria. E aí a pessoa foca no problema que é o sono, e ela acha que ela está acordada o dia inteiro, inclusive durante a noite, porque ela não consegue dormir. Que a gente escuta muito também as pessoas, gente, meu mundo tá assim, tô no automático, né? Eu tô fazendo o que eu tenho que preciso fazer e tenho que fazer. Isso é muito legal que você falou, Camila. Você tá pensando o que você pensa, né? Parece meio confusa essa frase, mas é realidade. Às vezes eu não tô pensando sobre o que eu tô pensando, se isso é realmente meu, ou se eu tô só reproduzindo um looping mental que não necessariamente nasceu em mim, né? E esse é um aspecto fundamental para estar acordado. Eu só consigo dormir se eu acordei. Então eu preciso desenvolver estratégias, isso a gente já tem muito hoje, como eu desenvolvo estratégias para sair desse automático e ser um ser pensante por mim mesmo. Eu ia te pedir, inclusive, algumas sugestões para as pessoas saírem do automático. Primeiro, a pessoa tem que se perceber automática. Parece simples, mas muitas pessoas não param para perceber isso. Quando eu consigo perceber, por exemplo, que eu estou comendo no automático, que eu estou conversando com alguém, mas eu não estou nem prestando atenção no que essa pessoa está falando, né? Eu estou ali já pensando no que eu vou falar. Então, primeiro a gente cria estratégias, você começa a perceber que você está no automático, você não está olhando para os seus filhos, você não está conversando exatamente com os seus colegas de trabalho, você não está comendo direito, você está engolindo a comida. Aí quando você começa a perceber os seus processos automáticos, você começa automaticamente, e aí sim é automático, a encontrar soluções. Essa estratégia de encontrar soluções por si mesmo é o mais eficiente. E aí quais são os outros 2 pontos para a gente poder caminhar para uma melhor qualidade do sono? O segundo deles é um dos mais importantes, principalmente no mundo de hoje, que é o sentir. Eu preciso sentir o que eu estou sentindo. O processo de pensar e sentir, ele é absolutamente entrelaçado. Eu preciso dar valor ao que eu sinto. Mas nós viemos de muitas gerações que se bloqueavam o sentir. Não chora, isso não é nada, para de bobeira. É normal você evoluir aí com uma dissociação desse sentir. Eu não valorizo e não presto atenção no que eu estou sentindo. Isso é diferente de supervalorizar, né, o sentir, mas eu preciso dar valor ao que nasce dentro de mim, porque tudo o que eu sinto é legítimo. Se eu estou triste, se eu estou com raiva, se eu tenho medo, se eu tenho vergonha, tudo é legítimo. E aí sim eu faço uma das coisas mais importantes para o processo de saúde: elaborar o meu sentimento. Eu preciso elaborar o que eu estou sentindo para que isso seja produtivo. Uma raiva, por exemplo. Posso negar essa raiva. Eu acolho essa raiva. Eu percebo que aquela situação me trouxe esse sentimento de raiva. Mas agora, o que eu faço com isso? Então, vai ser produtivo eu pegar e gritar com essa pessoa só porque eu estou com raiva? E por que isso é importante? Porque se eu penso por mim mesmo, se eu tenho um pensamento reflexivo, lógico, sobre algo que nasce em mim e conecto isso com o que eu estou sentindo, eu tenho a porta aberta para me relacionar com o ambiente, que é um aspecto mais importante da nossa superespécie humana, né? Agora, quando você vai deitar, a gente precisa aprender a de verdade se acolher. Eu consigo me perdoar sobre algo que eu tenha feito ou tenha falado que não era o melhor caminho. Eu consigo me perdoar até de eu estar
estourando de raiva e não estou sabendo lidar com essa situação, eu consigo me perdoar de não ter ferramentas para continuar uma discussão. Isso é fundamental, como eu me trato. Então, na hora que eu deito, eu posso simplesmente, igual uma mãe que carrega seu filho e fala, tá tudo bem, meu filho, amanhã vai ser um dia melhor. Eu acho que todo mundo se identifica demais, né? Você falando isso tudo, né? Essas dificuldades que a gente tem para dormir, para estar acordado, para se olhar, para se respirar, né, sentir para onde estão indo os nossos, cadê os nossos pensamentos, encontrar com eles, sentir eles, né, você cuidar de você mesmo, sem precisar de ninguém, né, não que não existam pessoas especializadas nisso e que façam, mas isso é muito bom porque é uma ginástica praticamente diária para nós, é um exercício isso tudo para a nossa cabeça, né, e o terceiro seria qual ponto? Por último, eu me realizo. A gente está acordado quando a gente de verdade se realiza, coloca a nossa vontade no mundo. E isso não é algo egóico que eu vou ali e ponho a minha vontade falando alguma coisa ou comprando alguma coisa que eu sempre quis. Não, essa vontade é pelo ser. Eu estou sendo quem eu quero ser. E existe essa força da vontade. E essa força da vontade, ela é muito mais inconsciente do que a gente possa imaginar. E por isso que a gente percebe muito mais que a nossa vontade está muito relacionada com os nossos músculos, com o nosso movimento. Quanto mais a gente se movimenta, quanto mais a gente coloca o nosso corpo em ação, mais a gente vai encontrando, né, essa vontade que me realiza, esse caminho. Oi, Informers, daqui a pouco tem mais da entrevista com a médica de saúde, especialista em neurociências e também no comportamento humano, doutora Karen Pachon, que hoje está conversando com a gente sobre a qualidade do nosso sono, como o sono impacta na qualidade da nossa vida. E há pouco, no início do programa, Camila, a gente falava sobre um estudo que relacionou aí a dificuldade de perder peso e também as chances de desenvolver obesidade entre aquelas pessoas que se alimentam tarde da noite, né? Principalmente aquelas que fazem a refeição depois das 10 horas da noite. Essa ideia também se aplica na questão da atividade física? Tem alguma diferença você praticar exercício físico de manhã ou à noite, ou cada um é cada um? Olha, Bruna, a gente cada vez mais vem entendendo, né, que cada ser humano tem o seu, a gente já falou sobre o ciclo circadiano, sobre as suas individualidades, a gente tem que respeitar isso porque existe, claro que pode ter uma média, mas existem as suas variações e a gente tem que respeitar. Então tem pessoas que, dependendo do tipo do trabalho, a atividade física, por ela ser um fator bastante desestressante, relaxante, né, e espairecedor, ela às vezes prefere, dependendo da atividade que ela tem profissionalmente, ela prefere fazer um exercício físico, por exemplo, no final do dia. Tem gente que prefere logo pela manhã, para a maneira como vai chegar dentro de um trabalho. O que acontece é que quando a gente treina e faz atividade física num período noturno, à noite, a gente não pode esquecer que sempre que a gente pratica atividade física, existe um aumento da temperatura do nosso corpo, aumenta a descarga de adrenalina que a gente tem, né? A gente fica num estado um pouquinho mais de alerta, né? Isso naturalmente acontece quando a gente pratica atividade. E se a pessoa faz isso, um pouco antes de dormir, por exemplo, às vezes ela pode ter um pouquinho mais de dificuldade para pegar no sono, para embarcar, enfim. Então, para entrar naquele momento de relaxamento e de dormir mesmo. Então, às vezes a pessoa demora umas 2 ou 3 horas para passar essa sensação de alerta que o corpo fica. Então, aí não valeria a pena, a gente tem que ficar atento até que horas mais ou menos, para não ter um prejuízo das nossas horas de sono. Então, de 2 a 3 horas mais ou menos pode demorar para você ter esse relaxamento, é isso? Isso é uma média das pessoas? Sim, a gente considera 2 horas e meia mais ou menos, que ela começa a voltar e esse estado de alerta essa descarga que a gente tem de adrenalina que começa a descer. É diferente da sensação pós-treino de prazer, tá? O nosso cérebro fica ligado. Esse que é o problema, né? Pós-atividade física. Por isso que leva esse tempo.
Você, ouvinte, lembra a última vez que teve uma boa noite de sono, que conseguiu deixar de lado todas as preocupações, deitou e apagou? A médica especialista em medicina do esporte e neurociências, doutora Karen Pachon, está nos ajudando a entender como melhorar a qualidade do nosso sono. Doutora, de que maneira dormir bem impacta a nossa tomada de decisão? Isso é muito especial, Bruna, porque é no sono que eu consigo reorganizar uma série de processos do meu pensar, sentir e querer. Quando eu consigo realmente organizar tudo isso, eu consigo linkar aquele meu querer de algo que eu nem sei exatamente por que eu quero, mas eu sinto que é o que eu devo fazer, com como eu me relaciono nesse ambiente através do que eu sinto, e aí sim eu consigo desenvolver um raciocínio lógico para aplicar um plano, por exemplo. O processo de decisão, ele é um processo muito mais inconsciente também. Então, eu preciso estar muito alinhada no meu pensar, no meu sentir, no meu querer, para poder decidir exatamente algo que seja bom para mim e no meu ambiente. Tudo que vem nesse território inconsciente, ele leva em conta o social. A gente sabe que o nosso cérebro social, ele é muito predominante na nossa espécie. E então, normalmente, você vai se conectar com algum querer que tenha um impacto interessante socialmente. Mas, para resumir, assim, o ponto mais importante de eu dormir bem no meu processo de decisão está relacionado com realmente conseguir amarrar, né, o que eu cultivei ao longo do meu dia. Se eu estiver realmente desperto, pensando por mim mesmo, elaborando os meus sentimentos e me realizando aqui, eu consigo dormir bem. E na hora que eu durmo bem, eu organizo esses processos para realmente conseguir atuar no dia seguinte. E o exercício físico vem para ajudar nisso tudo também, né? Como você já falou, é você colocar o seu corpo em movimento para fazer um combo aí. Na verdade, são várias frentes, né? Para a gente melhorar o sono. São várias frentes. E de fato, o movimento, quanto mais a gente estuda, a gente percebe que as nuances do movimento são, assim, estratosféricas, né? A gente precisa se movimentar, precisa ativar a musculatura. Existe um processo de memória muscular que talvez vá muito além do que a gente imagina. Existe alguma outra, fora atividade física, existe alguma outra atividade que poderia colocar, a gente ajudar nesse processo? Existem atividades para cada um das esferas, tá bom? A gente trabalha com isso. Mas é o seguinte, na esfera do pensar, um processo muito bom é redigir textos. E além do redigir textos, redigir poemas, por exemplo, você consegue linkar um processo lógico, né, e cognitivo intelectual com um processo do sentir, quando eu começo a redigir poemas, por exemplo. Além disso, por exemplo... Mesmo que sejam poemas ruins, né, gente? Coisa, faz uma rima mais... Isso! Fazer uma rimazinha da terceira série. Isso, tá ótimo. Isso é incrível que seja um processo criativo próprio, né? Um pensar... E não tem problema, faz ali, né? E isso é muito, muito interessante. A gente tem resultados incríveis quando a gente consegue aplicar e se desenvolver mais artístico a partir do pensar. Aí, se eu for nesse âmbito do sentir, a gente tem muita coisa interessante para fazer. Por exemplo, se você está extremamente angustiado, você não sabe nem como elaborar o sentimento, porque você não sabe nem entender o que você está sentindo. Isso é muito comum nos dias de hoje e a gente poderia dar uma aula do porquê que isso acontece. Mas vamos lá, se isso está acontecendo e você está sem energia para fazer nada, você pode procurar uma massagem, por exemplo. Só de você sentir o toque de alguém, e hoje a gente tem várias massagens terapêuticas que ajudam muito nesse momento, isso é extremamente curativo para esse momento e você começar a diluir um pouco a angústia. O toque, ele é essencial e tem muitas massagens hoje que são super aplicáveis a isso. Mesmo no âmbito do sentir, tem mais dois aspectos interessantíssimos, que é a música, né? Ou se eu toco algum instrumento, ou se eu paro para ouvir uma música, já é muito interessante para eu conseguir parar de pensar sobre o sentir e simplesmente sentir e deixar com que aquilo reverbere dentro de mim de alguma forma. Não ignorar, mas acolher o que está chegando. E outra coisa interessante é a aquarela.
né? A gente trabalha muito com tintas e cores, porque faz muita diferença a cor que você escolhe, o tipo de traço que você aplica no papel. Tudo isso é um campo enorme para entender melhor o processo do sentir, que é muito fundamental no processo do pensar e que junto vai resultar no seu se realizar. E por último, quando a gente vai no campo da vontade, né, da realização, tem algo que é muito especial de movimento. Não é um movimento egóico de academia, muitas vezes, porque às vezes a gente tira a nossa agenda e coloca para nós mesmos irmos na academia por nós, e aquilo é importante para nós. Mas existem outros outras formas de se movimentar que são muito interessantes e muito especiais também, que é o movimento pelo outro, né? Então, desde quando eu me proponho a arrumar a casa para a família, até lavar uma roupa que não seja minha, né? Lavar a roupa da família, cuidar da cozinha, cuidar do jardim, cultivar um jardim, né? Para qualquer pessoa que passe, e você começa a se movimentar, um movimento com propósito pelo outro. Isso faz uma diferença enorme na nossa resposta neuroendócrina, na qualidade do nosso pensar e da nossa conexão e grau de relacionamento, né? Por isso que, na verdade, também a gente vê um histórico em homens, né? Tudo isso, e esse histórico cultural do homem ser mais duro, de sentir menos, de se colocar menos. A gente percebe que as mulheres, não é uma regra, mas a gente vem de uma tradição, de cultura, inclusive, onde a gente é mais permitido a isso tudo, né? E por isso que provavelmente as mulheres têm menos reclamação do que homens para dormir, né? Porque eu vejo uma quantidade absurda de homens com muito mais dificuldade para dormir do que mulheres. E sabe, é muito curioso porque o papel da mulher na educação de homem é muito importante. O papel do homem também, mas a gente precisa resgatar um pouco o lugar da mulher na criação, né, dos filhos, principalmente as filhas mulheres, elas têm uma autorização, às vezes, para chorar, para dar um chilique, né? E um pai, às vezes, ele não admite ver um filho homem dando um chilique. E não é que o caminho é esse, né? Deixar a criança ali dando um chilique. Mas é como eu acolho essa criança e faço com que ela não duvide dela mesma. Ela não precisa duvidar que ela está chateada. Isso é real. Ela está chateada. Mas o que a gente faz com isso, né? E tem uma frase, assim, de um poeta que eu gosto muito, que chama Goethe, que ele fala assim: se você educar um homem, educa um indivíduo. Mas se educar uma mulher, educa uma família. E como a mulher, ela tem mais liberdade do sentir, ela é o caminho para educar e acolher um bom homem. E fazer homens bons, porque só homens bons são realmente humanos. O que é humano? Alguém que conecta o pensar com o sentir e o querer. Este é humano, porque aquele querer que não se conecta com o sentir, ele não é humano, ele muitas vezes não vai fazer o bem exatamente, ele vai fazer algo só para si. Então é muito importante essa liberdade de eu perceber tudo que eu sinto, tudo que eu sou e como eu aplico isso melhor no meu ambiente. Doutora Karen Pachon, médica especialista em medicina do esporte, neurociências e comportamento humano, muito obrigada pela ajuda, parabéns pelo seu trabalho e obrigada também pelo seu tempo aqui no programa. Obrigada, Karen, é sempre muito bom escutá-la. Imagina, obrigada a vocês, parabéns pelo programa, é um prazer estar aqui, viu? O Band News Informa vai chegando ao fim. Hoje a gente teve o prazer de receber a doutora Karen Pachon, que é médica de saúde, especialista em medicina do esporte, em neurociências e também no comportamento humano. E ela falou muito aqui sobre 3 pontos que podem auxiliar a gente nessa busca por uma qualidade do sono: pensar, sentir e querer. E ela fala que a atividade física contribui muito para essa construção desses 3 pontos, né? E Camila, a atividade física muitas vezes é um momento pra gente, né? Eu não vou generalizar aqui, mas geralmente as pessoas que buscam fazer um exercício físico buscam aquilo porque elas também querem ter um momento de paz, né? Um momento com elas.
Então pode ser ali uma abertura, um caminho, justamente para esse conhecimento individual, e aí então a gente chegar nesses 3 pontos que a Karen falou: pensar, sentir e querer. Mas é exatamente isso, porque naturalmente ela proporciona tudo que hoje a ciência vem cada vez mais comprovando, né, Bruna? A nossa musculatura, o nosso trabalho de contração muscular, ele vai muito além da contração e da movimentação mecânica, né? Existe uma série de respostas neurais para o nosso cérebro que fazem com que a gente esteja mais aberto e a gente esteja mais conectado com esses 2 pontos que a Karen disse, sobre o sentir e sobre o querer. Ele traz uma limpeza, ele tira aquela nuvem da nossa cabeça, né? Então, isso tudo é neural, e a capacidade da gente contrair a nossa musculatura, quando a gente faz isso, a gente ativa algumas partes no nosso cérebro que faz com que, a partir do momento que você tenha aquela clareza de pensamentos, de começar a pensar por você, entender o que está passando na tua cabeça, ou não entender, mas deixar os pensamentos claros, porque você ainda está com um monte de pensamentos diferentes, na hora que você começa a ter uma liberdade